A paz do Senhor Jesus. Nós vamos hoje a mais uma aula da nossa escola dominical. Nós queremos convidar os irmãos para estarmos fazendo oração e daremos início a esta aula. Amém? Deus maravilhoso e fiel, muito obrigado, Senhor amado, por esta oportunidade onde estamos aqui, Senhor amado, ministrando mais esta aula, Jesus, para o nosso crescimento. Abre o nosso entendimento, Senhor amado, ajuda-nos, dá-nos sabedoria. Abre, Senhor amado, aleluia, Senhor amado, conhecimento aos teus servos, para que possamos, ó Pai, crescer no conhecimento e na graça, e o teu nome seja em tudo glorificado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos estudar a aula número 6, nosso trimestre, que está estudando dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com um poder extraordinário. Amém? A lição de número 6 tem por título O Ministério de Apóstolo. Nosso textuário diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. A verdade prática, o dom do apostolado foi concedido por Deus à Igreja com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 4, dos versículos 7 a 16. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inocentes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Graças a Deus. Então, queridos, hoje nós estaremos estudando este primeiro ministério que foi dado pelo Senhor Jesus Cristo, como nós já lemos aqui na leitura bíblica em classe. Então, o ministério de apóstolo. Ministério significa ofício, função, cargo, né? Ou serviço. Então, esses dons foram dados para edificação da igreja. Então, a igreja de Cristo, ela inicia já com pessoas preparadas para conduzi-la. Nós vamos ver os evangelistas registrando, os evangelistas, né, Marcos, Lucas, Mateus, registrando o momento que Jesus chama os seus discípulos. Então haviam muitos discípulos, né? Jesus sempre estava cercado de muitos discípulos, mas Jesus, ele chama no início do seu ministério 12 desses discípulos. E ele os denomina apóstolos. Os apóstolos são pessoas preparadas, pessoas condicionadas
para levar a palavra de Deus. Então esses homens são chamados, são separados e Jesus já os denomina apóstolo. Nós vamos ver que o significado de apóstolo é enviado, aquele que foi enviado. Então o próprio Jesus é o apóstolo primeiro, né? Que ele foi enviado pelo Pai. Então, em suma, ele é o apóstolo, ele é enviado à terra pelo Pai para que venha trazer a salvação, né? Então, ele passa aos aqueles 12 esse ministério de levar a sua palavra, né? Levar a salvação. Então, este é o primeiro sentido, primeiro significado que é importante a gente conhecer, né? Mas aqui, quando nós vemos na nossa introdução, o escritor ele vai dizer, né, o comentarista, que nós vamos iniciar, né, nessa parte da lição agora a estudar os dons ministeriais, né, que são distribuídos por Deus à igreja, né, com o objetivo de desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo, ou seja, fazendo com que o caráter dos cristãos seja semelhante ao de Cristo. Então aí ele cita o versículo 13 que lemos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, é um trabalho que, enquanto Jesus não voltar, esse trabalho não tem terminado, por conta de que nós somos declarados santos, somos declarados justos, somos declarados santificados, em termos posicional, mas não definitivo. A santificação ela é gradativa, ela é crescente, ela é dia a dia. Então, este processo de santificação, ele só termina no dia que Jesus volta para buscar a sua igreja. Então, essa busca pela estatura completa de Cristo, ela é uma continuidade. E o trabalho do apóstolo, o chamado do apóstolo, é justamente para trazer esta condição aos santos, trazer essa condição à igreja. Amém? Então, é um trabalho árduo, um trabalho difícil. Então, aqui de acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja. Então, os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Também está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 27 a 29. Veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e simultaneamente crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, nós vamos começar hoje falando do ministério de apóstolo e nas lições subsequentes os demais ministérios. Amém? Nosso primeiro tópico ele vai falar do colégio apostólico. O colégio apostólico. Começa definindo aqui o termo, então, como falamos, que a palavra em grego ela vai significar enviar, remeter, Então a palavra apóstolo vai significar mensageiro, aquele que é enviado, Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador, com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Uma referência que ele dá é Hebreus capítulo 3, versículo 1. Aí especificamente falando do colégio apostólico.
Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. O Salvador os separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo o mundo. De acordo com Stanley Horton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Então nós sabemos que os discípulos foram orientados a ficarem aguardando a promessa em Jerusalém. Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles ficaram aguardando e depois deste momento é que eles foram fazer o trabalho, anunciar a palavra, pregar o Evangelho. A singularidade dos 12, ou seja, só tem esta classe, é singular, não existe outros, Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Nós vamos ver os detalhes porque é singular, ou seja, não tem similar a estes apóstolos, eles são únicos. Primeiro, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava e muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Então, primeira característica do apóstolo, deste colégio, ou seja, deste grupo dos 12, precisava ter sido chamado diretamente por Cristo. Então, estes foram. Eles andaram com Jesus durante todo o ministério. Desde o batismo do Senhor até a crucificação, os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele. Esta era outra característica necessária e indispensável para fazer parte do colégio apostólico, ter andado com Cristo durante todo o seu ministério. E uma outra característica que tem, receberam a autoridade do Senhor. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho à humanidade. Então, diretamente do Senhor, eles recebem um treinamento, um preparo, receberam autoridade, o Senhor mandou que eles fossem e levassem a palavra de Deus a toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Foi Jesus mesmo quem falou para eles. Então, este grupo de apóstolos, eles não têm continuidade, só tiveram aqueles. E aí aconteceu que quando Judas ele traz Jesus, quando ele se junta aos soldados para indicar quem era Jesus, onde Jesus estava, e vendeu, e tudo aquilo que os irmãos sabem da história, recebeu aquelas moedas e tudo. Então Judas ele deixa de fazer parte dos 12 e fica uma vaga. Inclusive tem uma citação nos evangelhos que fala dos 12 quando já era 11, não tinha 12 mais, porque Judas já não fazia parte. Mas falando do grupo, sempre falava de 12, então citou como 12. Mas acontece que nós vamos ver que lá em Atos, Pedro ele não sente a vontade com aquele grupo desfalcado e vai ser escolhido. Ele entende que precisa ser escolhido um substituto, E quando foi procurar um substituto, foi justamente
levantado essas características. Uma pessoa que tenha andado com Jesus, uma pessoa que tenha sido testemunha, né, da morte e ressurreição de Jesus. Então, acharam uma pessoa com essas condições. Ou seja, apóstolos nesse sentido dos 12, isso não existe mais, não tem, só são eles, né? Tá certo? Então tem lá toda uma referência desses apóstolos, que eles vão julgar as 12 tribos de Israel e toda uma coisa que tem no registro bíblico, né? Então, apóstolos como esses não tem mais nenhum similar, ok? Lá no tópico 2 vai falar de uma exceção de apóstolo, é o apóstolo Paulo. Saulo e sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com Cristo ressurreto. Nós vemos lá no livro de Atos, capítulo 9, versículos 1 a 22. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor, passou a perseguido. De Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, o apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus. O apóstolo Paulo, ele não teve aquela vivência no ministério de Jesus. Ele nem foi uma testemunha da ressurreição de Jesus, da crucificação, não acompanhou nada dessas coisas. Mas ele tem um encontro com Jesus. Ele é comissionado por Jesus diretamente, porque a palavra de Deus vai dizer nessa referência de Atos 9, que quando ele está com cartas de autorização para prender os cristãos que ele estava perseguindo, e ali em Damasco ele sofre uma queda, e uma luz muito forte, né, aparece para ele ali, ele sofre uma queda e aí já não enxerga mais, fica cego, né, e uma voz fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele responde: Senhor, quem que eu estou perseguindo? Como assim? E aí Jesus fala para ele: você tem me perseguido, né? Quando você persegue a igreja, você está me perseguindo. E aí o Senhor fala para ele, né? Orienta ele como ele deve proceder, onde ele deve esperar. E é interessante notarmos que Paulo espera, aguarda orando, né? Espera o momento que ele venha voltar a enxergar, porque ele ficou sem enxergar, e tem todo um procedimento para que ele volte a enxergar, né? E é maravilhoso porque Jesus vai falar, né, que ele está orando, Saulo está orando. Então isso é muito importante. Ele era uma pessoa correta, era uma pessoa séria, zeloso da lei, né? Servia a Deus, era um fariseu, uma pessoa muito correta, muito rígida quanto à lei, mas estava perseguindo os servos de Deus, estava perseguindo a igreja. Por que estava perseguindo a igreja? Porque a igreja era tida como uma seita, né? E que seguia a Jesus e entendia que Jesus tinha a mesma, tinha igualdade com Deus, igual a Deus, e é assim que é mesmo, né? Então isso, para um judeu, um fariseu, isso era inaceitável, né? E ele perseguia os cristãos até o momento que teve um encontro com Cristo. Vamos ver a sequência aqui? Um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, ou seja, o Novo Testamento tem 27 livros, e o Velho Testamento, o Antigo Testamento, tem quantos? 66, né? É isso mesmo? É bom a gente saber dessas coisas, né, irmãos?
Então, 13 desses 27 livros foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quão grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Ao final, nós encontramos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? É a declaração do apóstolo Paulo. O menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor, requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora do tempo, o menor de todos. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto e ensinou-lhe todas as coisas. Nós vamos ver na leitura da ceia que o apóstolo Paulo ele começa a dizer: eu recebi do Senhor. Ele fala: eu recebi do Senhor. Aquela informação, aquela instrução. Então, ele recebeu diretamente as informações da parte do Senhor. Está tanto em Gálatas 1, do 6 ao 24, como em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que é a nossa leitura da ceia. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apóstolo Paulino, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. Então, o apóstolo, a figura do apóstolo, ele é um desbravador. O apóstolo, ele é uma pessoa que vai atrás, uma pessoa que busca firmar, fundar novas igrejas, desbravar um local onde não tem pessoas ali evangélicas, pessoas conhecedoras da palavra, e ele vai desbravar, ele vai para cima. Era o que o apóstolo Paulo fazia. Plantou muitas igrejas, anunciou o evangelho a muitos lugares. Nós temos 3 viagens registradas na Bíblia, feitas pelo apóstolo Paulo. Andou por muitos lugares levando a palavra de Deus e fundando a igreja de forma maravilhosa. Então essa é uma das funções aí do apóstolo, Ele funda a igreja, estabelece igrejas, e depois outras pessoas vão ficar cuidando. E uma característica interessante dos apóstolos é que, à exceção de João, todos os outros apóstolos eles foram martirizados, inclusive Paulo, martirizado por amor à palavra. Sofreram bastante. João morreu já, como Jesus tinha falado, morreu já velho de dias já, mas ele sofreu um bocado também. Muito bom. Apostolicidade atual. Isso aqui é crítico, problemático, Então ele começa assim com a pergunta: ainda há apóstolos? Nós sabemos que as pessoas não querem a função, de apóstolo, as pessoas querem o título de apóstolo, mas a função do apóstolo, toda a dificuldade, a luta, o trabalho que tem um apóstolo não é muito interessante, mas o título, tem muita gente que está correndo atrás de título aí, fica disputando quem que é mais, é o bispo, é o apóstolo, é o reverendo, é um negócio fora de série. Então vamos ver se ainda há apóstolos no sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade. Apóstolo como os 12 não existem mais. Então isso aqui é taxativo e a gente precisa guardar essa informação.
apóstolos como os 12 já não existem mais, amém? A palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa, a Nova Jerusalém, Apocalipse 21, do 12 ao 14. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Isso aqui é definitivo, isso aqui não muda, amém? Apóstolos fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. Então, como o colégio apostólico não tem mais, mas tem o dom ministerial. Vamos ver? O teólogo Stanley Horton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes se achavam Paulo e Barnabé. Atos 14, 4 e 14, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia, em Romanos 16, 7. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da Igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local, uma definição do dicionário Viner. Agora aqui no item 3, o ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e infelizmente copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é um ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. E aqui tem alguns exemplos para a gente poder ter em mente de quem pode ser chamado apóstolo nos dias de hoje, né? E com que função, com que tipo de atividade. Homens como John Wesley, John Wesley, um famoso evangelista, desbravador. William Carey, cognominado pai das missões modernas. Hudson Taylor, D.L. Moody, Gunnar Wingren, Daniel Berg, irmão André e tantos outros, em tempos recentes, foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Especificamente aqui, falando de Gunnar Wingren, Gunnar Wingren e Daniel Berg, são os fundadores aí da Assembleia de Deus, homens que vieram da Suécia, foram para os Estados Unidos, lá tiveram uma revelação e vieram parar aqui no Brasil e vieram trazer a palavra de Deus e acabaram fundando uma comunidade que veio a ser a Assembleia de Deus. São desbravadores, homens que trouxeram a palavra de Deus aqui para o Brasil num tempo que não havia como há. Haviam as igrejas chamadas do movimento de reforma, mas as igrejas protestantes, a pentecostal, na verdade, acabou vindo com esses servos de Deus, Gunnar Wingren e Daniel Berg. Então são desbravadores, batalhadores, são verdadeiros apóstolos, como dom, mas não apóstolo como nós vimos a referência aí dos 12. Essa sequência não continuou, parou ali, somente nos 12. Amém, queridos? Vamos aqui para a nossa conclusão.
nos moldes do Colégio dos Doze, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravam os rincões do nosso país ou países inimigos do Evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial. São verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Amém? Então, aí uma pincelada rápida, né? Nesse dom ministerial de apóstolo, né? E nós vamos aí nas lições subsequentes aprender, né? A respeito de outros dons, outras funções que são bênção para a igreja, servem para a edificação e crescimento do povo de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar e vamos encerrar mais esta aula para a glória do nosso Deus. Pai de amor, Deus de maravilha, muito obrigado por este tempo, Senhor. Muito obrigado, Senhor amado, por essa instrução. Abençoa o teu povo, que possamos todos, ó Pai, guardar esta palavra, possamos, ó Pai, crescer na graça, no conhecimento, para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo, guarda, livra de todo mal, se conosco, Senhor, é que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Em nome de Jesus.